Olá, boa noite, amigas e amigos. Muito boa noite. Estamos 7h09 em ponto. Vamos iniciar a nossa live de hoje. Olá, olha só, minha convidada já está aqui, Evelise. Muito bem. Oi, Malu, Jean, sejam bem-vindos, meus queridos. Muito Boa bom. Oi, Fê, noite, boa noite. boa noite, Renato, boa noite a todos. Tudo Oh, muito bem? bom, tudo ótimo, tudo ótimo. Noite maravilhosa hoje. Prazer recebê-la. Vamos. Muito bem. Vamos aqui. Ó, a nossa convidada também está chegando aqui, Naíce. Vamos colocá-la junto conosco. Boa noite, Malu. Obrigado pela presença. Já, Deixa eu ver. quem tiver aí e achar que essa live é pertinente a outras pessoas, por favor, apertem o aviãozinho, chamem as pessoas nesse momento. Isso. Vamos chamar as pessoas. Vai ser uma live maravilhosa, muito conteúdo que nós vamos passar aqui para preparação da carreira. Estar pronto, né, Vê? Sim, com Deixa eu ver certeza. Naíce aqui. Estou Deixa eu ver enviando aqui. Também Estou estou enviando enviando. aqui. Vamos chamar todo mundo, gente. 2 minutos, nós já vamos iniciar a nossa live. Já enviei uns aviãozinhos aqui. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Oi, Naíce, tudo bom? Oi, Tudo, João. Naíce. Boa noite. Boa Tudo noite, bem? Renato. Um prazer, gente, receber o convite. Nossa. Nossa, maravilhoso. Obrigado por estar aqui conosco. Vai ser uma noite maravilhosa, né? Sejam todos muito bem-vindos. Agora a Nata aqui, na VE. Estamos juntos aqui nessa noite extraordinária. Tô muito entusiasmado com essa noite aqui. Nós vamos falar sobre preparação, vamos falar sobre escolha, vamos falar sobre carreira, né? E eu tô com essas duas convidadas aqui, essas especialistas no assunto. Duas mulheres poderosas, maravilhosas, extraordinárias, que vão deixar nossa noite aí realmente demais, demais. Então, boa noite, Evelise, boa noite, Naíce. Por favor, meninas, se apresentem para essa noite. Evelise. Ai, querida. Bem, eu sou Evelise Maciel, eu sou filha de Deus, né? Me considero assim, filha amada. Sou filha do Manuel Antônio e da Elizabeth, meus pais terrenos. Sou mãe da Catarina e da Rosana, da Catarina e da Anitta, irmã da Rosana. Não. E hoje em dia atuo como coach vocacional e analista de perfil. Mas durante muitos anos atuei na área de neurociência, fui cientista, tive meu próprio negócio na área de educação. E hoje eu acabei indo para a área do coaching, devido a eu senti que eu não tinha inteligência emocional para lidar com algumas coisas, e eu acabei indo para o coaching, me encontrei, me apaixonei, faziam 2 anos de estudo, hoje eu sou Master Coach, e tô hoje em dia, né, com esse propósito de vida maravilhoso, que é levar esse conhecimento através da análise de perfil e também através, né, do coach vocacional, direcionar os jovens para que eles não cometam, né, os mesmos erros que muitas vezes ocorrem. Eu muitas vezes cometi também, né? Mas hoje, graças a Deus, eu me sinto realizada, feliz. E é isso aí. Nossa, sensacional. Muito bom. Sua vez, Naís. Eu sou Naíce Dematê. Eu sou uma delegada de polícia aposentada. E resolvi mudar totalmente de carreira e decidi não advogar na área do direito, encerrar a minha carreira de direito e começar do zero
na verdade, voltar aos meus estudos de desenvolvimento pessoal. Foi assim que eu encontrei o método CIS. Hoje eu sou Master Coach, formada pela Febracis, analista de perfil comportamental, especialista em coach de carreira, orientação vocacional e profissional. E lá no início, eu gosto de falar que eu busquei a carreira porque eu tenho 3 adolescentes em casa. Graças a Deus, eles estão super realizados, mas eu sou daquelas que fez vestibular para 2 cursos. Eu fiz para psicologia e para direito, assim, de tão perdida que eu estava, que eu fiz vestibular para dois cursos. Passei para direito, passei para psicologia, e cá estou eu, na roda da vida, me aposentei do direito, estou eu aqui falando de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. Então, acabei voltando para a minha essência, que é a mesma essência lá da época do vestibular. E cá estamos nós. Que bom que estamos aqui. Que bom que estamos aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. E olha só, meus amigos e minhas amigas, nós temos 3 Master Coach aqui hoje, 3 especialistas na área de coaching vocacional, então nós vamos trazer muito conteúdo, né? Para a gente começar já vamos acelerando, como diz os cariocas, metendo o pé na porta. Me diga uma coisa, você que está aí do outro lado da telinha, você está preparado para fazer suas escolhas? Para suas escolhas profissionais? Hoje até comentei, depois dá uma olhada lá no Stories, galera, tem uma pesquisa da Microsoft que mostra que 46% dos profissionais, dos jovens, dos profissionais estão pensando em mudar de carreira, tá? Para o jovem hoje, esse número é de 53%. Pesquisa da Microsoft, cruzando trilhões de dados. Então, é fundamental. Para quê? Hoje nós vamos falar muito sobre isso, sobre como escolher sua carreira, como desenvolver sua carreira. Nós vamos partir de algo que nós colocamos no nosso título da live, né? Não cometa esses 5 erros. Mas nós vamos muito além disso. Nós vamos falar das soluções. Vamos direto? Bora? Bora! Show. Então, e lembrando todo mundo, toda live nossa, a gente sempre dá um presentinho no final. Então, fiquem conosco. Já tem o papel e caneta na mão, que a gente sempre vai entregar uma ferramenta para vocês. É isso aí. Papel, caneta na mão. Tem muita coisa hoje aqui. E presente. Quem gosta de presente... meu Deus, que bom. Olha lá. Maravilha. Eu tô sempre, né? Sempre papelzinho e caneta na mão, né? Você tá com o meu chefe. Eu também, aqui, ó. Tá do ladinho aqui. Muito bom, tá certíssima. Gente, primeiro erro que a gente, conversando entre nós 3, o que poderíamos trazer, né? O primeiro erro que a gente já percebe de cara, assim, tem a ver com comodismo. Com aquele conceito que a gente brinca de vez em quando, né? O Zeca Pagodismo. O conceito do Zeca Pagodismo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a gente acaba permanecendo nessa zona de conforto, né? A zona de conforto, no começo, ela é bem gostosa. Aliás, o próprio cérebro, uma das funções principais do cérebro é poupar energia, não é, Vê? Talvez a primária dele, né? É poupar energia. Então, ficar na zona de conforto, para o cérebro, está muito confortável. Mas, ao longo do tempo, isso vai trazendo muita dor, muito prejuízo, né? Trazendo isso para o nosso desenvolvimento de carreira. Se a gente fica na nossa zona de conforto, a gente fica estagnado. Meninas, por que isso é tão prejudicial para o desenvolvimento das carreiras? Se a gente fica nessa zona de conforto, o que fazer para sair dela? Quem pode começar aí? Vamos trilhar esse caminho hoje. Eveline, deixa eu trazer aqui o meu exemplo pessoal, né? Que eu fiz vestibular para 2 cursos. Por quê? Porque lá, quando eu tinha 17 anos, eu não tinha o conhecimento dessas metodologias de orientação vocacional, profissional. Eu fiz uma coisa chamada teste vocacional. E saí de lá com 2 listas imensas de profissões. Lá dentro estava psicologia e direito. E aí eu fiz isso que você falou agora. Deixa a vida me levar. O que der, eu faço. Exato. Exatamente isso que eu fiz. Deixa a vida me levar. E aí a vida me conduziu para o direito.
Fui feliz? Fui. Mas cá estou eu de novo falando sobre ó, mentalidade, sobre desenvolvimento pessoal, sobre desenvolvimento humano, porque essa é a minha natureza, isso que eu gosto de verdade. E estou muito feliz. Não, Eveline, a gente dá volta e felizmente a vida bota a gente no trilho se a gente se entrega para isso. Senão, poderia ficar lá amarrada, sofrendo no dia a dia, né? Eu acho que muitas coisas, né? Tem essa questão que a gente não teve essa bagagem, né? Que hoje em dia tem o jovem tem essa ferramenta, né, incrível, que é o coach vocacional, né? Que antigamente nós só tínhamos aquele teste vocacional que te dava aquelas áreas, né? Exata, humanas, né? Esse tipo de coisa. Te dava um direcionamento também, porque eu também fiz esse tipo de teste, né? E eu estava em dúvida em várias. Gente, assim, eram coisas completamente diferentes. Até matemática chegou a passar pela minha cabeça. Pra vocês terem uma ideia. Até matemática. Para vocês terem uma ideia, quando eu saí do ensino médio, eu não fiz vestibular. Porque eu não sabia para que eu queria. Acontece. Eu não fiz. Então, assim, eu acho, e hoje em dia a gente fica nessa zona de conforto, porque assim, ó, porque são muitas tarefas que hoje em dia tem, e cada vez mais tarefas, né? E a gente acaba se acomodando, porque cada vez vem mais tarefa. Tem uma coisa, aí você acaba mudando. Você não tem essa capacidade de investir realmente no crescimento profissional, né? E muitas vezes começa a gerar essa insatisfação, porque nós conseguimos controlar o nosso meio, nós, né? A nossa pessoa nós conseguimos controlar. Agora, os fatores externos a gente não consegue controlar. Então, a gente não consegue controlar, por exemplo, o que acontece na escola, o que acontece na empresa. Isso são fatores externos. Aí tem muitos casos. Hoje mesmo eu saí para correr e eu tava escutando um podcast. E aí eu estava lembrando de uma situação. E é verdade, por exemplo, muitas pessoas, por exemplo, se acomodam assim, eu não consigo crescer dentro da empresa, por exemplo, né? Eu não consigo investir, mas fica esperando que a empresa invista nele, muitas vezes. E aí se acomoda. Aí a pessoa não cresce dentro da empresa, a pessoa fica esperando por resultados, mas a empresa não te dá isso. Aí a culpa é da empresa, né? E aí você fica naquela zona de conforto, porque você tem aquele teu salário, você não realmente fez um planejamento profissional adequado, né? Para ver se realmente era aquilo que você queria, se a empresa realmente ia te dar esse suporte de conhecimento, porque tudo isso você pode fazer através de estratégias também, né? E aí fica essa insatisfação. Então, você começa a ter essa insatisfação, aí começa a insatisfação no teu trabalho, começa a tua insatisfação na vida pessoal, porque muitas vezes você traz isso para dentro da tua vida pessoal, e aí gera aquela situação, né, que é aquela metáfora, né, da caverna, né? Você não quer sair da caverna, né? Só que a hora que você sai da caverna e vê que tem um mundo te esperando de possibilidades, aí, meu querido, qual é a vontade que você tem? O que a gente faz hoje? É que a gente quer mostrar para o mundo, né, o que nós aprendemos. Né? Porque a gente poderia, nesse momento, tá curtindo a nossa família, nós poderíamos estar estudando, nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa. Mas nós estamos aqui, nesse momento, contribuindo com o outro e saindo da nossa caverna. Exato. Exato. Estamos aqui contribuindo. Exatamente. É buscar. Sair da caverna exige olhar para dentro de si. Isso. Né? Existe olhar, essa é a necessidade. Então, para você imaginar, olha, como é que eu vou sair dessa zona de conforto? Você precisa olhar para si. Né? Você precisa entender quais são os seus pontos fortes, o que você precisa desenvolver, entender que o autoconhecimento vai lhe dar essa chave para você sair da caverna. E o autoconhecimento é uma coisa impressionante, né? Porque a hora que você tem esse conhecimento de si, né? Porque você não consegue, você não consegue mudar o outro, mas você começa mudando a si mesmo, né? Você muda a comunicação, você realmente descobre os teus pontos fortes, você descobre os teus pontos fracos e como que você pode estimular tuas competências em relação a isso, né? E aquilo vai se tornando... Aí o teu meio começa... não, o outro mudou. Não foi o outro que mudou. Você mudou a tua comunicação com o outro, né? E aí as coisas começam a se encaixar. E é o que digo, né? Eu nunca me esqueço quando eu escutei isso no Método CIS, quando eu fiz com o Paulo Vieira.
E ele dizia assim, eu cheguei no método CIS um pouco com o pé atrás, que eu não estava entendendo muito o que era aquilo, né? Imagina, cientista ainda, né? Aquela toda a bagagem de neurociência ainda, né? Mas ele deixa muito claro, ele dá realmente provas ali que científicas ali na situação. E aí ele chega nesse, olha, se não fizer sentido para você, coloca no mosaico. Né? Coloca no mosaico. Que uma hora vai fazer sentido para você isso. E aí realmente você começa a ter esse conhecimento. E aí você quer realmente mudar esse mundo na tua volta, né? Só que a mudança começa em si. Exato. E, Renato, uma coisa interessante é que quando a gente faz o processo de coaching de carreira com os jovens, com os adolescentes, o começo é justamente esse. Autoconhecimento. Olha para você, o que você faz de melhor para esse reconhecimento. Porque nós somos adultos aqui, mas o jovem, o adolescente lá do ensino médio, às vezes acha que não faz nem tanta coisa assim. E aí quando a gente faz para ele olhar, olha para trás, o que você já fez e se saiu bem. E aí é um ponto, é uma chavinha de autoconhecimento que começa a girar. Ah, eu já fiz isso e me saí muito bem. Eu posso ter me saído mal em outras coisas, mas nisso eu me saí bem. Então, é um despertar para o talento maravilhoso a partir das experiências pessoais. Eu adoro essa parte porque aí a gente coloca os meninos para falarem no que eles fizeram de bom e se deram bem. E aí a gente começa a puxar habilidades, talentos, né? E esse despertar para muitas potencialidades que passaram ali despercebidamente, que parecia que não fazia sentido nenhum na vida, né? Mas faz muito. Exato, esse despertar é fundamental, né? Ele nunca foi, na verdade, nas escolas a gente não recebe esse conhecimento, né, de você se despertar, né? Há alguns testes vocacionais, coisas assim, mas não chega nada tão profundo nessa imersão que nós entendemos que a metodologia do coaching vocacional que nós trabalhamos vai trazer para esse jovem, né? É uma imersão. A Ivelise falou uma coisa importante, é tanta pressão que é como se o jovem tivesse sempre coisa, né? Tô sempre no débito. E aí não percebe que tem muitas coisas que ele já fez e que foi bem sucedido. Então que a gente se volte e aprofunde naquilo que ele faz de bom e foi bem sucedido, né? Para que a gente aprofunde, que ele seja melhor ainda naquilo que ele já é bom. E é muito legal. E outra coisa também importante, que quando nós fazemos, né? Quando faz o teste vocacional, né? E nós trabalhamos também com análise de perfil junto, né? E nisso nós trabalhamos os valores, né? Que o conhecimento, muitas vezes a gente fala da teoria de valores, né? Só que muitas vezes as pessoas não têm muito conhecimento com isso. Tudo bem, eu tenho o valor da minha família, eu tenho o valor disso. Mas o que realmente são os valores para você? A hora que você coloca aquilo no papel e você vê o quanto é importante aquele valor para você, né? E você realmente tem aquilo como um caminho, né? Determinando, né, a razão das coisas que você faz. Aí parece que aquilo abre, né, para o jovem, né? Aquilo abre, além das habilidades que eles descobrem, que muitas vezes não faziam nem ideia, né? Quando você, eu joguei bem vôlei, né? Por exemplo, mas o que você aprendeu jogando vôlei? E aí começa, né? Foco, né? Organização, né? Porque tinha que se organizar, né? Dentro de quadra, né? A empatia. Então eles começam a ver essas coisas. Nossa, a gente não tinha ideia do que um jogo de vôlei seria capaz de fazer por mim, né? Então, essas coisas é tão lindo de ver se desabrochar e eles se tornam confiantes. E acho que é a parte mais importante, eu acho, quando você dá isso para o jovem, quando ele se descobre que ele é capaz de ter essa confiança dentro de si, né? E aí sim, aí deslancha, o resto vai, porque o que ele precisa muitas vezes é dessa confiança. Que em casa, muitas vezes, né, ele sofre aquela pressão dos pais para escolher um curso, ele sofre essa pressão da escola, dos amigos. Exatamente.
E às vezes no boletim a gente só olha o quê? A nota que está baixa, a nota que está alta, que a gente devia olhar com outros olhos para aprofundar, para ele se destacar ainda mais naquilo que ele é bom. Sempre tem aquela cultura do mediano, né? Você tem que melhorar as notas que você está baixa para ficar tudo no 7. Imagina um jovem que é bom em linguística, em matemática, se ele desenvolve aquilo lá, claro, trazendo pelo menos o outro com 5, mas se ele puder botar o que ele é bom no 10, ele vai... Amigas, caímos, nossa, será que a minha internet aqui caiu? Oi, voltamos. E eu acho legal, ontem mesmo aconteceu um caso que eu achei bem interessante. A minha filha menor, ela é I, tá? Ela é um Izinho. Ela é influente. Para quem não sabe perfil complementar, o I que a gente fala é um influente, tá? Então ela adora. Fica para a próxima live. É a próxima live. Aí, o que aconteceu? Ela falava muito assim, perguntava assim, ai, Anitta, ela assim, mãe, quando eu crescer, eu quero fazer, né? Eu quero ser arquiteta, dançarina, música, quero ser, né, cantora, não sei. Eu digo, então coloca no teu mural, pensa que, né, vai acontecer. Né, não te interessa se ela quer várias profissões, depois a gente restringe no leque de possibilidades e a gente dá um jeito nisso, né? Deixa ela pensar o que ela quiser. E aí ela resolveu participar de um coral online na escola. Eu achei fantástico. Digo, vai mesmo, dou maior força, vai. Conversei com a professora, tudo. Aí ela saiu correndo da aula ontem. Mãe, a professora me disse que eu canto muito bem. Que graça! Uau! Ela disse, pode ser que eu vá para o avançado. Que show! Isso aí. Liguei para a professora. Digo, prof... parabéns, porque assim, ó, você validou uma criança influente na primeira aula. Ela tá assim, amor, ela tá se achando, entendeu? Então assim, olha a importância que ela o pertencente naquele momento, a confiança que ela vai estar indo para uma aula online, né? Sim, ela nunca ter praticado a música, para ela é ali uma descontração, mas assim, com certeza ela vai levar essas aulas lá depois nas habilidades dela. Exato. Essa confiança que traz de dentro, né? Não é nada que existe uma série de fatores externos na nossa vida. As nossas relações com as outras pessoas, mas essa confiança que é desenvolvida, que ele próprio se enxerga e desenvolve isso, é um poder. Isso é poder, né? Isso é poder, isso é inteligência emocional, isso é muito forte, isso vai ficar para sempre, não só para esse momento de definição de carreira, mas para o futuro, né? Em algum outro momento que ele entenda que precisa mudar o rumo, ele está com aquilo dentro dele, ele vai recuperar esse recurso que ele desenvolveu no processo, né? E aí eu vou puxar agora, a partir disso que você falou, desse desenvolvimento interno, né? Para o nosso segundo erro aí da nossa live, que são os fatores externos. Depositar no fator externo, ou depositar nos outros as responsabilidades, né? A partir desse momento, desse conhecimento que ele tem, dos pontos fortes, do que ele precisa fazer, do que ele pode desenvolver ainda mais, do que ele precisa desenvolver dependendo da área que ele for seguir. Ele começa a mudar a perspectiva dele, como você disse, enfim, ele começa a ter um outro olhar, né? Ele começa a assumir para ele a responsabilidade. Exato. Como isso é importante na construção desse ser humano, desse novo profissional? Lá no Colégio dos Meninos, eu moro em Brasília, né, gente? Para quem não sabe, isso aqui é uma das maravilhas da internet. Eu estou em Brasília, a Evelise... Estou no Rio Grande do Sul. E o Renato? São Paulo, em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Show, viu que maravilha isso? Então, aqui no Colégio dos Meninos é um colégio muito bom. Eles já estão na faculdade. Os 3 estudam em universidades federais. Graças a Deus. E aí o colégio deles chamou para um evento Mário Sérgio Cortella. Uau! E
levei os meninos pro evento. Graças a Deus, cada um escolheu sua tribo, eu fiquei com a minha caçula, né? Eu só ficava de olho. E aí ele contou que ele costumava falar com os filhos dele. Todo filho, ele conversava, tinha a mesma história. Filho, fala pro seu pai qual é o animal que dá leite. Animal que dá leite? Ué, pai, a vaca. Não, pensa bem. Qual é o animal que dá leite? Pai, e não é a vaca? Não, filho, nenhum animal dá leite. A gente tem que pegar o banquinho, sentar no banquinho, posicionar os dedos, tirar o leite, porque não existe no mundo um animal que dá leite. Olha, gente, eu ali da minha cadeira, só fiquei olhando assim, ó, para ver se os meninos estavam prestando atenção. E adorei, porque eles estavam prestando atenção. Essa é a metáfora da autorresponsabilidade. Ninguém dá nada pra ninguém. Você tem que pegar o seu banquinho, aprender a mexer os seus dedinhos e tirar o leite da vaca. Aí sim você vai beber esse leite. E maravilhoso isso. Do Mário Sérgio Cortella nesse dia. Anotar essa. É óbvio. Aqui já anotado. Adorei. Tá aqui, ó. Adorei essa. Eu já vou utilizar isso daí. Nossa, sensacional isso. Viu? Viu como a gente aprende? A gente aprende, gente. É maravilhoso a gente ter esses insights. Eu adoro conversar com a Anaís, com o Renato, a gente conversa, porque a gente sempre está aprendendo coisa nova. Bem, eu adoro aprender, né? Então, mas assim, a gente sempre está aprendendo coisa nova. Mas eu acho importante também, é aquela questão que eu tinha falado antes, né? Nós conseguimos controlar as nossas ações, nós não conseguimos controlar o que é do outro. Né? Então, a hora que nós tomamos consciência da nossa autorresponsabilidade, nós temos essa autorresponsabilidade, você começa a ter as rédeas da tua vida. Né? Nesse momento, você tem as rédeas. E aí, sim, você começa a ter a direção. Você tem, na realidade, você é o capitão do teu barco nesse momento. E a hora que você fortalece o jovem ali, em relação à autorresponsabilidade, o conhecimento de si próprio, ele já deu o primeiro passo para ele começar a ser autorresponsável. Porque aí ele vai começar a observar o que ele tem feito. Né? Eu acho muito interessante. Ontem mesmo, né, a minha filha ela faz coach vocacional com a Anaíse. Então, a Anaíse é coach dela. Tá? Eu sou coach vocacional, mas a Anaíse é a coach dela. E não aí... mistura mãe com coach, cada um a gente separa, né? Melhor, porque eu já fui orientadora dela, né, e não funciona. E ontem ela saiu da sessão da Anaíse, mãe, eu tenho que escrever as minhas habilidades, você me ajuda? Eu digo, não, você pode me falar, né? E ela tirou várias habilidades ali que eu sabia, né? Eu já tinha ideia, assim, mas que ela não, que eu imaginei que ela nem fosse colocar. Mas como, né, pelo tipo de perfil dela, ela iria escrever, digamos, uns 2 só, por exemplo. Eu imaginei, sabe? Mas olha o que fez o coach naquele momento. Ele estimulou ela para que ela realmente falasse outras habilidades. Então, ela não tirou duas habilidades só. Ela conseguiu ver realmente a vida dela, pessoal também, no que poderia ter de habilidades. Eu achei... Né? E eu falei, Joyce, que show! Show, maravilha. Mamãe coruja. Eu sou, gente. Eu sou. Eu babo mesmo. Eu babo mesmo. É isso aí. Eles precisam saber que eles não têm mais 7 anos. Porque a gente já deve ter feito isso com os pais da gente também. É culpa da minha mãe. A culpa foi do meu pai. E aí chega uma hora que quando você tem 16 anos, 17... 15, você tem que saber que o seu pai não vai viver para sempre e que ele não é o culpado de você tirar nota baixa, de você ter brigado com seu amigo, de você ter entendido mal, de você não ter prestado atenção. Muitos fatores, você já está fora do cordão umbilical da sua mãe e que você não tem mais 7 anos. Então, essa parte do gerenciamento do tempo, da autorresponsabilidade, de você olhar para a sua vida e ter o domínio dela desvinculado de papai e de mamãe, eu adoro essa parte. E eu sei muito bem que os pais também, um dos pontos altos desse processo é
são as 2 sessões de autorresponsabilidade. Não é, Evelise? Eu acho fantástico. Eu até comentei hoje naquele post que você fez, ainda comentei. Essa sessão, para mim, é incrível. Eu acho assim, incrível. Acho que na inicial ali, ela é fantástica. E é bonito ver essa apropriação deles, né? Se apropriando dele, né? Assim, é o momento de fazer isso. É o momento de fazer. Quantas pessoas não têm essa oportunidade já com 40, com 50 anos e ainda não assumiu essa autorresponsabilidade? Fica sempre transferindo. Evidentemente que é muito mais cômodo você transferir para o outro, né? Mas o jovem apropriar isso com 16, com 17 anos é um ganho para a vida toda. Nós estávamos num treinamento, né? Acho que a Anaíse vai lembrar dessa história, porque ela estava nesse treinamento junto comigo. E foi uma história bem impactante até que eu escutei, e eu acho que ela vai concordar comigo. O treinador, ele contou a história que ele fez uma análise de perfil, eu acho que foi, e de uma situação de um senhor, 60 anos de idade, e ele já era aposentado, ele era militar aposentado, e ele, na realidade, ele foi para a carreira militar para agradar os pais. Tá? Depois, ele se aposentou e ele virou empresário para agradar a esposa. Né? Ele hoje, aí ele decidiu, ele é empresário hoje, mas parece que ele não atua na mesma área, né? Mas aos 60 anos ele resolveu fazer uma mudança. Ele é empresário, mas ele mudou de área. Então, assim, não tem idade, né? Então, assim, mas o que aconteceu? Por agradar, né? E nesse momento da autorresponsabilidade, você assume as rédeas da tua vida, né? Não tem problema ele mudar com 60. Que bom que ele conseguiu encontrar o propósito dele com 60 anos, né? Que fantástico ele conseguiu isso. Mas hoje em dia você tem essa possibilidade de encontrar o teu propósito, né? Realmente sentir aquele amor definitivo bem mais cedo. É isso, né? O processo coloca ele diante dessa necessidade de tomar decisão, de entender as consequências disso, de entender que são resultados. Mano. São resultados. Não tem mais aquela questão de culpa, Não, ele vai olhar para esse momento e entender, bom, são os resultados. O que eu faço tem resultados, consequências. E a partir de agora, ele começa a olhar de forma completamente diferente, né? Evelise, e isso que você está falando aí, aconteceu com esse senhor. Mas o filho da minha amiga, ele fez economia numa federal, passou na federal, e quando ele se formou, ele passou 6 meses sem saber o que fazer com aquele canudo. E aí ele confessou para ela que ele tinha feito economia para agradar o pai. O pai nunca, olha só a consequência disso, o pai nunca tinha cobrado nada dele. Mas ele não recebia validação do pai, validação, são elogios, o pai dele não era uma pessoa que elogiava, e ele achou que seguindo a mesma profissão do pai, fosse o momento do pai elogiar. Sabe o que ele falou para minha amiga? Que na verdade o sonho dele era fazer publicidade e propaganda. E ele fez economia para agradar o pai, para ser elogiado, para ser parceiro do pai. Olha a gravidade disso. Hoje esse rapaz tem 26 anos, até hoje não resolveu, não vai mexer com economia, porque nem é a área dele, até o pai dele faleceu ano passado, mas enfim, ele parou uma vida tentando agradar uma outra pessoa que não validou no momento certo. Não abraçou, não acolheu, não elogiou no momento certo. E esse jovem cresceu com essa necessidade de ser validado. E hoje ele vai fazer publicidade e propaganda, ainda não sabe, mas ficou ali no limbo por isso. Olha a gravidade disso, tá vendo? Exato. Exato. E estamos falando de escolhas. Estamos falando de escolhas. Né? Tudo que a gente escolhe na vida, ela tem... a gente diz sim para água. Eu adoro essa frase. Eu acho que é do Jobs, não é? A gente diz sim para alguma coisa e diz não para um monte de outras coisas. Né?
E boas ideias, evidentemente, são escolhas, tá? E eu queria trazer um outro, já a gente entrar no terceiro ponto aí da nossa conversa, que é justamente algo que eu vejo no processo que dá um outro dinamismo para o jovem, que é ele entender essa escolha, de entender o que é essencial, de entender o que é trivial e perceber que as distrações podem ser muito poderosas, elas são prazerosas, né? Elas são prazerosas. A maioria das distrações que nós temos, nós mesmos ficamos... Se você deixar, você vai ficar um tempão assistindo uma série, você emenda uma série atrás da um capítulo atrás do outro. Enfim, a distração é poderosa. Só que também ela é poderosa num outro sentido, quando a gente está falando dessa necessidade de você entender que o não que traz o foco, né? Como é que vocês estão vendo isso nos trabalhos de vocês aí, meninas? Essa questão da distração, do foco e dessa tentação que é para o jovem ainda, que tem muito mais, eu acho, do que a gente, né? Certeza. Quer falar, Evelise? Eu falo. Não, posso começar. Bem, assim, ó, eu acho que hoje em dia, assim, é aquela função. A gente tem... são muitas atividades, né? É o que eu falei antes. Tem muita coisa para você... cada vez mais atividades chegam e você tem que dar conta, ainda mais nessa função que a gente está mais recluso, né? Então, muitas vezes a gente não dá conta de tudo. Então, é difícil para eles. Então, e eles querem rede social, né? E também, a gente também, né? Acaba rede social, uma série, aquela coisa. É o que o Renato falou. Você precisa muitas vezes dizer o não, né? Então, acho que tem uma coisa. Primeira coisa é você definir métricas, né? Que isso a gente faz dentro do próprio processo. É definir por quê? Porque naquele momento que o jovem definiu as habilidades, definiu quem ele é, então ele já tem um foco no que ele vai, né? Não, eu quero isso para minha vida, eu quero isso. Então ele vai começar a ver que nós temos uma ferramenta que ele começa a observar o quanto ele se torna improdutivo em muitos momentos, né? Nossa, e aí ele vai começar, não, parei um pouquinho. Aí ele começa a fazer o cálculo, meu Deus do céu. Eu não, isso aí ela tá de brincadeira comigo. Eu não passo todo esse tempo, não. Eu estudo. Porque a gente tem que analisar o seguinte, ó. Você pega 24 horas. Das 24 horas, digamos que seja uma pessoa. Quanto tempo você dorme? Né? Então, digamos você faz esse cálculo. Digamos, vamos colocar, digamos 8. Normal seria, depende da pessoa, mas assim, ó, digamos. Aí então o que sobra? 16 horas. Dessas 16, qual é o tempo que na realidade você dedica ao estudo, ao teu trabalho, né? E nas redes. A hora que você vê que realmente você dedica um tempo muito grande à TV, à rede. Gente, você não tem essa ferramenta. A hora que você vê esse negócio, você fica com o cabelo em pé. E não, é tudo. Mas é verdade, é verdade. E aí, tem uma coisa também, é você começar a ter esse controle, né? Quando você tem o Buffett mesmo, né? O Warren Buffett tem uma história. Quando você tem, digamos assim, ó, 25, você deseja 25 coisas para tua vida, digamos, né? Você tem 25 objetivos. Você pega esses 25 e foca em 5. Mas foca nesses 5. Você vai continuar tendo os 25. Depois você foca nos outros. Mas foca em 5 nesse momento. Né? É você fazer um funil, né? Show. Eu li um livro chamado A Única Coisa. Vocês já leram esse livro? Maravilhoso. Adoro, maravilhoso. Anota aí, pessoal. Anota aí. Essa dica é top. E eu sou influente. Você é influente? Renato? Sou. 86. Eu sou 76, 78. Eu sou IES, sou 76 influente e 72 estável. E eu converso sozinho o dia inteiro. É uma ferramenta que eu aprendi, que eu desenvolvi, porque eu tenho esse problema de... Ao mesmo tempo que eu desfoco, como o meu estável me cobra muito realização, início, meio e fim, eu passo o dia inteiro falando sozinha.
Naís, termina logo isso aqui. Termina isso, depois olha para lá. Eu passo Boa. na única coisa, ele fala pra gente separar blocos de tempo. E ele fala para tarefas, né? O multitarefas não existe. Hoje eu até falei com uma coach minha. Amiga, não existe multitarefa. Não tem como você fazer uma coisa e outra junto, porque o foco ele não consegue se dividir. Você foca aqui e foca aqui, foca aqui e foca aqui. E você não faz nada com profundidade. Então, separa blocos de tempo, foca numa coisa, nem que seja meia hora, 20 minutos. O método lá do Pomodoro. Pomodoro. 25 minutos, 5 minutos de descanso e foque em outra coisa. Mas aqueles 25 minutos, você consegue não ficar olhando o WhatsApp, não consegue não olhar a rede social, só para aquele momentozinho. Então, eu aprendi na última coisa, separar blocos pequenos de tempo para você conseguir focar em uma coisa só. Então, eu fico tentando, mas termina isso, foco aqui no seu tempo, para controlar, senão daqui a pouco eu olho para uma coisa, olho para outra, e minha mente fica procurando vários projetos para fazer tudo do mesmo jeito, tudo na mesma hora. E você escreve ali onde você desperdiçou o tempo. E o que você falou é incrível, né? Pessoal, tenta pensar duas coisas ao mesmo tempo. Ninguém consegue. Ninguém consegue pensar duas coisas. Então você tem que realmente focar naquilo. E a ferramenta que a Evelise falou, gente, é tão extraordinária, porque o jovem vai entender que ele consegue encaixar na agenda dele uma agenda saudável. Uma agenda onde ele vai falar com os amigos, vai ter sua rede social, vai ter o esporte, o lazer, vai ter o estudo, vai ter tudo ali na agenda dele. Né? Então, vai ficar muito mais fácil dele administrar isso. E os pais também, né? Os pais, isso também é uma bênção para os pais, né? Não, e essa agenda para os pais também, né? Mudou. Exato. A agenda para todos nós, né? E uma coisa que a gente fala é que às vezes a gente não percebe onde a gente joga o nosso tempo no lixo. E quando a gente coloca no papel, vai tudo clareando. Onde você desperdiça o seu tempo, vai clareando. E aí você consegue ser mais produtivo, né? E fica se falando muito da mulher polvo, mas se as mulheres não tiverem cuidado e não entrar nessa onda de mulher polvo, que mulher faz muita coisa ao mesmo tempo, pode ser que ele esteja fazendo muita coisa ao mesmo tempo, mas não sendo excelente em todas as coisas que ela consegue fazer. Porque se criou esse mito da mulher polvo como se fosse uma coisa maravilhosa. É claro que a gente consegue fazer muitas coisas, mas uma coisa de cada vez. Senão você queima o feijão e afoga o neném na banheira. Isso a gente não tem, queimar o feijão e afogar o neném. E essa questão do foco, a gente direciona a nossa energia para alguma coisa. Você está direcionando a sua energia, a sua atenção, né? Até vocês são instrutoras de mindfulness, também utilizam mindfulness também. Levar a atenção plena para o presente momento. Levar para agora, o aqui e agora. É isso que eu preciso fazer agora. Né? Essa energia que eu preciso colocar para atingir esse objetivo. Mas para isso eu preciso ter o quê? Um objetivo. Eu preciso traçar um plano para atingir esse objetivo. E a gente entra então no nosso quarto erro aí da nossa live, que é não ter um plano. Poxa. Né? Qual a consequência disso tudo? O que a falta desse planejamento impacta na nossa vida? O plano vai estabelecer limites para a gente. Né? Eu gosto sempre de dar uma ideia. Você está numa pista, você está numa estrada, você tem a faixa contínua que ali você pode ultrapassar. Você tem a tracejada. Olha, vai tomar multa. Cara, essa multa, hein? A linha tracejada que você pode ultrapassar. A linha contínua que você não pode sair dali. Você tem que permanecer na sua faixa, na sua via. Então, o plano traz essa condição de você ter limites, né? Como é que é isso, gente? Como é que a gente pode desenvolver essa soft skill tão poderosa assim?
Renato, Opa, eu sou... ó o Camilo, só deixa eu fazer ó, Camilo, um abraço para você. Vai dar ruim se não tiver plano, você tem toda a razão, meu amigo. Verdade. E assim, é cultural também, né? Nós brasileiros tem essa cultura de deixar a vida me levar. Não é à toa que o Zeca Pagodinho fez essa música, porque ela representa a nossa natureza latina. Se você vai para a Europa, para os Estados Unidos, Japão, todo mundo tem meta de 1 ano, de 2 anos, de 5 anos, de 20 anos. E eles trabalham, eles aprendem a trabalhar com metas. Aqui é que a gente tem que realmente voltar a trazer para a nossa realidade esse tipo de filosofia. Que a gente não pode acordar na segunda-feira, olhar para a semana e ficar sonhando com o final de semana como se fosse só isso. Mas é cultural. Nós que trabalhamos com desenvolvimento humano e que a gente trabalha com os processos de coach, a gente leva essa filosofia dessa organização estrutural da vida para que as pessoas tenham sim meta de 1 ano e trabalhem nela e olhem lá para 5 anos, onde eu quero estar em 5 anos. Mas isso é uma coisa que o brasileiro está trabalhando agora, mas que a gente não tinha isso enraizado na nossa cultura. Né, Vinícius? E outra coisa também que assim, ó, durante o processo também é importante que quando o jovem já está com todas essas etapas que nós conversamos antes, né, já explicamos para eles. E a estratégia ela vai, a gente vai levando a estratégia justamente porque o jovem já tem noção do que ele quer. E nessa parte da estratégia, o que acontece? Ele vai o quê? Ele vai em busca realmente dos profissionais. Ele vai realmente entender os profissionais. Ele vai em busca de saber como é que realmente os profissionais trabalham, o quanto eles ganham, se os profissionais são felizes, se eles não são, quantas horas de trabalho por dia para realmente ter o sucesso que eles têm, né? E aí eles vão dizer, não, pera um pouquinho, é isso realmente que eu quero? Então, não, é isso mesmo, é esse profissional que eu quero imaginar, né? Eu quero olhar, eu quero me espelhar, é ele que eu quero ir lá. Então, assim, ó, aí você vai fazer o quê? Você vai fazer um planejamento estratégico. E aí você parte para saber que cursos que esse profissional fez, você tem uma ideia de que faculdade você vai ter que ir, que especializações, ou vai ser MBA, ou vai ser doutorado, ou que for a área que você quiser, mas que cursos você vai precisar adquirir para ter esse know-how que tem um profissional desses, que ganha aquilo, né? E que trabalha aquele número X de horas. Então, porque nós não temos assim, a gente olha muitas vezes as profissões e a gente olha o quê? O profissional, ele ganha X, ele trabalha em empresa Y, você pode fazer isso. Mas a fundo, realmente, você realmente tem aquele trabalho de campo de conversar com profissionais? Né? De conversar com os professores, com os alunos, para saber realmente, porque às vezes uma coisa é você ver, tem curso em 200 universidades no Brasil, outra coisa é você saber como é que aquele curso realmente funciona na prática. E isso tudo parte em todas as estratégias que são analisadas e são colocadas todas no papel durante o coaching vocacional também. Exato. Ter a realidade, né? Ter a realidade do que é o mundo do trabalho, né? Sim. Ainda mais nesse mundo tão diferente que nós vivemos hoje, né? O home office tem trazido muito estresse, né? A carga de trabalho está muito maior e a maioria dos jovens que estão entrando no mercado de trabalho tem sentido isso muito forte, essa carga desse novo mundo, né? Eu fiz uma pesquisa até para um post. 65% dos jovens que entram na universidade não sabem como funciona na prática aquelas profissões que eles escolheram. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Lembra que eu fiz 2 vestibulares? O universo, eu era muito assim, mística, sabe? Você sabe... De por mim. Ô, Ná, eu também. Eu entrei em engenharia mecânica numa universidade pública do estado de São Paulo e eu larguei para ir fazer antropologia. Caramba, que louco! Larguei no 3º ano. Nossa, foi uma alegria em casa, você imagina. Domingo à noite eu cheguei com as malas na casa da minha mãe. Nossa, foi demais, mas por quê? Eu não tinha esse conhecimento que a gente tem levado hoje para os jovens. Essa possibilidade desse método que tão dinâmico, tão profundo que nós temos hoje.
né? Enfim, então era uma outra realidade. Era uma outra realidade. Ainda tem aqueles pais também que falam assim, se começou, vai ter que terminar. Felizmente em casa, mamãe entendeu bem isso. Ainda bem. Ainda bem. Uma coisa que começou. Porque isso vai levar a gente, isso deu um gancho para a gente levar para o quinto erro, né? Que é a questão da gente, uma vida sem sentido, de subir a montanha errada. Né? Como é que, se eu não tiver o meu foco, eu me conhecer, ter a minha autorresponsabilidade, ter o foco, ter meu plano bem escrito, eu posso não terminar a minha jornada. Eu posso parar tudo isso no meio do caminho. Né? E ainda sem conhecimento de causa, né? Então, como que é para vocês essa nossa quinta chave da maturidade vocacional aí, que vai trabalhar com esse erro dessa vida sem sentido? Como é que o coach vai ajudar esses jovens? Eu adoro essa metáfora de subir a montanha errada. Nossa, isso é muito forte. Isso é muito bacana. Quando você imagina que você subiu, fez, e quando você vai chegando lá no topo dessa montanha, você vê que isso não tem nada a ver com você. Né? É a base do nosso processo, né? É você subir a montanha certa, porque você lá da base você já viu onde você está subindo. Essa metáfora é maravilhosa. Porque na realidade você tem a identidade fortalecida, você tá com uma estrutura já para o teu futuro, você tem um plano de direcionamento, né? Você tá maduro, né? Já tem essa maturidade para realmente fazer uma escolha profissional assertiva, né? Então, e aí você realmente vai chegar na montanha com todo aquele poder, né? Não, realmente, assim, eu tô aqui, conquistei. Esse é o meu lugar, toda a minha bandeira, o lugar é meu. Ah, show. Conquistei o Everest. Conquistei o Everest. Muito bom. O Camilo coloca umas coisas bem interessantes aqui, meninas. O jovem fica vislumbrado com a carreira e com a faculdade, depois não conhece, não sabe o que é, não sabe exercer a profissão, né? E olha só, gente, do que nós estamos falando aqui, de preparação, de escolha de carreira. O Camilo coloca, da minha sala de TI, de 50, somente 4 ou 5 estão na área. E olha que a área de TI é a que mais vai crescer nesses próximos anos, né? Camilo, obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. Uau, que noite, hein, gente? Que noite maravilhosa. Passou rápido demais, cara. Essas lives tinham que ter 4 horas de live. Pra gente falar de um pouquinho desse assunto aqui, né? Você sabe que esses dias o Paulo Marinho fez uma live com as mentoradas dele, ele ficou 1h40. Olha isso, que maravilhoso. Dá pra continuar, né? A gente corre o risco, né? A gente corre o risco. A gente corre o risco. risco. Pode sair, né? Mas quem sabe a gente libera, né, a ferramenta para o pessoal. Vamos liberar a ferramenta, mesmo. A ferramenta. Amigas e amigos, olha só, como é que nós vamos liberar? O pessoal vai marcar a gente lá no post da live, dizer um aprendizado, ou fazer um comentário sobre a própria carreira. Traz algum conteúdo pra gente, amigas e amigos. Né? Pra gente receber e a gente entregar uma ferramenta maravilhosa para vocês. De clareza, de conhecimento para você se desenvolver. Nossa, meninas, que noite, gratidão imensa por vocês estarem aqui junto, compartilhar o que nós temos de mais precioso nesse mundo, cara, o nosso tempo. A Maria Fernanda também está falando, né, que muitos colegas da medicina veterinária também não estão mais na área. E nós nem comentamos ainda a respeito dessa mudança que teremos, que está acontecendo e que será ainda maior nos próximos anos. Muitas profissões aí vão ter transformações, vão ser extintas, teremos muitas novas profissões, como já estão aparecendo. Então, por isso que é fundamental você se autoconhecer, estar responsável, ter foco do que você quer, conhecer a área que você quer
e está determinado a atingir seus objetivos aí. Meninas, palavras finais. Gente, eu quero agradecer aqui o convite de vocês, Renato. Muito prazer, foi assim, uma noite de estreia com você, maravilhoso. Foi maravilhosa. Obrigada, faremos outras, né? Faremos outros, porque conteúdo a gente tem para trazer para as pessoas, que a gente possa ir expandindo mentes. Gente, meu muito obrigado. Me sigam lá nas redes sociais, Naíce Dematê. Tá? A gente vai trocando figurinha. As redes sociais são mesmo um lugar de interação para a gente trocar figurinha, para a gente compartilhar, para a gente interagir com as pessoas. Então, o Brasil está aqui reunido, maravilha. Eu estou assim, no meio aqui junto com vocês, ó, ali. Então, boa noite para vocês, boa noite para todo mundo. Valeu. Acompanha aí Valeu, as redes sociais, tá bom? Tá bom, valeu. Obrigado, querida. Eu também agradeço a noite que a gente passou junto. Renato, agradeço o convite também. Gratidão a todos pela presença que estiveram aqui com a gente. Também me sigam lá nas redes sociais, Evelise, com 2Ls, Maciel. Qualquer dúvida que tiverem, pode mandar um direct pra gente, tá? E estamos à disposição de vocês aí. E se Deus quiser, né, vai dar tudo certo. Semana que vem, terça-feira, a gente vai estar fazendo uma outra live aí. Show! Show. A gente avisa nas redes sociais em qual perfil vai ser, entendeu? Em qual... É muito gostoso isso, né? Nossa, bom demais. Aí Meninas, a gente vai lá gratidão. no post, coloque o que vocês aprenderam, né? O que foi impactante para vocês, o que valeu a pena na live. E aí faça um comentário que a gente libera para vocês uma ferramenta de produtividade. Ok? Maravilhoso. Meninas, gratidão por compartilhar comigo o conhecimento de vocês. Vocês são extraordinárias. Opa, mais uma vez o alarme aqui. Foi extraordinária essa noite, maravilhosa. E pessoal que esteve conosco, gratidão pelo seu tempo. Isso acho que é o maior recurso que nós temos, isso, de estar compartilhando esse tempo junto. E estamos compartilhando um tempo. A Bianca aqui falando que adorou, parabéns, assunto gostoso. Falar de carreira é assunto gostoso, gente, falar mesmo. Valeu, gente. Obrigada pelo obrigado mesmo. É isso. Então, obrigado mesmo. E nos acompanhem nas lives. Amigas e amigos, continuem tomando cuidado, se protegendo. Isso passa, isso vai passar, mas se cuida. Um super beijo. Só um pouquinho. A Anaíse logo... Estou fazendo propaganda, você tinha que fazer propaganda, minha amiga. Vou fazer propaganda. Quem tiver filho adolescente, a Anaíse vai estar fazendo o Poder da Ação para jovens, né? O Poder da Ação, esse final de semana. A gente remodelou o Poder da Ação, o curso Poder da Ação para atender os adolescentes, falar a língua deles, ferramentas, plano de ação para eles, vida extraordinária para eles, e a gente vai remodelou o curso para atender os alunos do ensino médio. Obrigada. Gente, beijo para vocês duas, valeu, gratidão. Obrigada a todos. Valeu gratidão, mesmo. Uma excelente noite. Excelente noite a todos. Valeu. Tchau. Tchau.